Como podemos saber sobre a existência de Deus? Tem algumas evidências, alguns argumentos lógicos, racionais? Sim, vou mostrar aqui alguns. Podemos saber que Deus existe ou que há uma forte possibilidade dele existir através de argumentos como o argumento cosmológico, o argumento teleológico, o argumento moral, as profecias cumpridas na Escritura, as evidências da ressurreição de Jesus e a própria intuição, que nos diz que há um Deus e que o universo é um projeto e não fruto do acaso ou sorte. Um princípio básico: o universo teve um começo. Ponto. Ele teve um começo. Pouquíssimos físicos estão desesperadamente tentando criar uma origem para o universo que não pegue a origem. Mas até que se prove o contrário, a física até hoje conseguiu mostrar que o tempo, a matéria, a energia, tudo teve um começo. Porém, não podemos encontrar Deus literalmente em alguma parte do universo, razão pelo qual ele nunca vai aparecer como Deus a alguma pessoa da Terra. Para além disso, podemos dizer que Deus de fato já apareceu física e pessoalmente entre nós, na pessoa de Jesus Cristo. Aqueles que viviam na época viram os milagres e nós que vivemos hoje podemos confirmar que estes milagres aconteceram, porque as testemunhas oculares destes milagres não hesitaram em permanecer firme nestes testemunhos, mesmo diante da perseguição e morte. Deus, portanto, se revela não fisicamente na natureza, no argumento cosmológico e teleológico. Se revela em nossos corações, argumento da lei moral. Se revela nas Escrituras, argumentos das profecias cumpridas, e se revela na pessoa de Jesus Cristo, argumento da historicidade e ressurreição de Jesus. O que mais os ateus querem? Seja lá o que for, de uma coisa podemos ter certeza: eles não têm desculpa nenhuma para a descrença, pois não é por falta de evidências que eles não creem. Eles estão, como já diz o apóstolo Paulo, indesculpáveis. Romanos capítulo 1, versículo 20. E também temos as opções racionais, que é mais plausível que Deus exista, como por exemplo, algo criou o universo. Tudo que começou tem uma causa. O universo teve um começo, logo o universo tem uma causa. Temos a causa da lei e efeito. Então vamos a esses 5 tópicos. Tudo que começa a existir tem uma causa para a sua existência. O universo começou a existir, teve um começo, portanto o universo deve ter uma causa para a sua existência. Os atributos da causa do universo eterno, existente, além do espaço e assim por diante, são os atributos de Deus. Portanto, a causa do universo deve ser Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Todo sistema lógico, a lógica dele tem que estar fora dele. O sentido de um sistema fechado está fora dele. Por exemplo, não sei se isso aqui é um... O que é isso aqui? Um celular. A lógica desse celular está fora dele. Esse celular só funciona porque tem internet fora dele, tem dados, tem uma coisa. Ele em si mesmo é um sistema fechado, não tem lógica. Então, se o universo também é um sistema fechado, a lógica dele tem que estar fora dele. Então, tem que ter uma lógica fora do universo. Essa lógica tem que ser aquela que produziu o universo. Vamos falar agora sobre a lei da causa e efeito. Também dá-nos evidência da existência de um Criador. Estudando as estrelas e o espaço, vemos que toda esta organização não pode existir por acaso. Onde há um plano perfeito, há um projetista perfeito. A lei das causas e efeitos é uma realidade universal. Não importa quão inédita e criativa seja uma obra, aquele que o planejou estará no plano superior a ela. Os efeitos são manifestações condicionais de uma causa, e a causa sempre, em quaisquer escalas, supera em níveis de importância os efeitos, seja eles quais forem. Isto quer dizer que se há um universo efeito, tem que haver um criador, a causa, superior a tudo isso. Vamos usar agora 2 exemplos para causa e efeito. Primeiro deles, o movimento. Todas as coisas no universo estão em movimento, ou seja, em contínuo desenvolvimento. Contudo, para que saia do estado de inércia, ausência de movimento, para o estado de ação, deve haver uma força capaz de proporcionar a ação. Por exemplo, uma bola de futebol se movendo. O pé do jogador a colocou em movimento. O jogador foi gerado de sua mãe, e sua mãe nasceu de sua avó. Esta
de sua bisavó, e assim regressivamente. Se fôssemos voltando até encontrar o primeiro movimento que retirou a bola da inércia e a colocou em movimento ação, nunca encontraríamos, pois sempre existia um movimento anterior, até o ponto em que fosse impossível chegar ao primeiro movimento, ou alteração. Por essa razão, precisamos apontar um primeiro movimentador, alterador, que não é movido por ninguém, mas que movimenta todas as coisas, e todos compreendem que este é Deus. Outro exemplo são as causas eficientes. Neste mundo palpável, todas as coisas existentes possuem uma causa anterior de existir, que deve ser maior do que a própria causa. Por exemplo, um carro viajando por uma estrada. É impossível imaginar um carro existindo sem que haja uma fábrica que o produziu. A fábrica é a causa eficiente que produziu o carro. E da mesma maneira é impossível imaginar uma estrada que não tivesse sido construída por uma empresa construtora. A empresa construtora é a causa eficiente que construiu a estrada. Então, em resumo, não há nenhum caso conhecido no mundo em que uma coisa qualquer é a causa eficiente de si mesma, pois nesse caso seria anterior a si mesma, o que é simplesmente impossível. Como no exemplo, é impossível imaginar que o carro e a estrada existam por si mesmo, isto é, sem uma causa eficiente. Assim, se retrocedermos causa por causa até o infinito, teremos que admitir uma primeira causa eficiente, que produz de si mesma, a qual todos damos o nome de Deus. Então chegamos mais ao final de um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se ficou até o final, agradeço. Então, se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Aproveita para se inscrever no canal, ativar o sino de notificações para receber os novos conteúdos de lançamento que faremos aqui no canal. Nós vamos falar sobre vários assuntos, sobre soteriologia, que é salvação, escatologia, usos e costumes, polêmicas da Bíblia, questionamento e dentre outros também. Então, se você gosta desse tipo de assunto sobre a Bíblia e as Escrituras Sagradas, pode vir para o canal, se inscreve para receber todas as notificações. Então, agradecemos a sua paciência por ficar até aqui e falamos um pouco sobre a lei causa e efeito e sobre a existência de Deus fora do universo, que é o Criador que está atuando fora do universo. Então, ficamos por aqui, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo.